Agora, com exclusividade para a Rádio Cultura FM 101,7, as notícias da capital do país. Brasília chamando. Bom dia, ouvintes da Cultura FM de Castelo, a líder de audiência também em Brejetuba, Ibatiba, Iuna e todo o sul do estado. Sou José Carlos Gambarini e informo que a saúde do nosso presidente está ótima. Jair Bolsonaro fez check-up ontem. O porta-voz do Planalto, general Rego Barros, apresentou o boletim médico. O excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, foi submetido à avaliação médica multiprofissional na manhã desta quarta-feira no Hospital Israelita Albert Einstein. O presidente encontra-se há 2 semanas da alta hospitalar em excelentes condições clínico-cirúrgicas, tendo sido liberado para dieta geral e programada reavaliação em 30 dias. O porta-voz acrescentou que o presidente programa fazer, no feriadão, um churrasco com a família no Alvorada. A seguir, senador Contarato enfrenta ministro da Educação que queria filmar alunos sem licença dos pais para pôr na internet. Acompanhamos na Comissão de Educação do Senado a audiência com o ministro da Educação, o colombiano Ricardo Vélez Rodrigues. O principal assunto foi a carta que ele enviou para escolas de todo o país, pedindo que os alunos fossem filmados cantando o hino nacional e repetindo o slogan da campanha do presidente Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A intenção do ministro era publicar essas imagens na internet, mesmo sem consentimento dos pais dos alunos. Isso como um sinal dos novos tempos que o país está vivendo. O ministro foi duramente criticado até por senadores governistas, que consideram louvável incentivar os alunos a cantar o hino nacional. Porém, acham indevido filmá-los e completamente descabido fazer a meninada repetir o slogan da campanha do presidente. Cara a cara com o ministro Vélez Rodrigues, o senador capixaba Fabiano Contarato aproveitou a deixa do ministro e pediu aos diretores e professores que façam filmagens, sim, mas de suas escolas precárias, sem infraestrutura, e que também filmem seus contra-cheques e enviem para o Ministério da Educação. De forma gentil, Contarato comparou o ministro Vélez Rodrigues com a personagem do livro infantil Alice no País das Maravilhas, que não sabia que caminho tomar. Após 2 meses, disse Contarato, o ministro está desorientado, sem diretriz e, pior, tentando implantar viés ideológico nas escolas. Vamos ouvir o pronunciamento do senador Fabiano Contarato. Quero aproveitar a dica do senhor, estimular os diretores de escola e os professores a filmar o caos que está a escola pública no Brasil, a filmar as estruturas que nós não temos nas escolas públicas do Brasil, a filmar a falta de acessibilidade para as crianças com deficiência física que nós não temos no Brasil. Eu queria convidar os professores a filmar os contra-cheques deles, que eles têm que fazer dupla, tripla carga horária de trabalho para tentar oferecer um ensino de qualidade. Eu quero convocar os professores a filmar o caos, o esgoto a céu aberto, a falta de iluminação pública, os problemas ali que o próprio Ministério fala que é contra ideologia, mas ele implanta ideologia. Militarizar a escola, minha gente. Com todo respeito, nós temos institutos federais no país que estão dando show, mas poucos têm acesso a esse. Eu falo isso com orgulho, porque eu venho de escola pública. E a preocupação do Ministério da Educação e Cultura é filmar se o aluno está cantando o hino e declamar um slogan do... Olha, quais são as políticas públicas a curto, longo
e médio prazo? Como que nós vamos fazer para sanar esse problema das creches, que as mães não têm local para deixar seus filhos? Como muito bem falou Vossa Excelência na Veja, que a faculdade é só para elite, porque o que está hoje é para elite mesmo. O pobre, coitado do pobre que sonha em entrar na universidade pela porta da frente, sabe quando que ele não vai entrar? Ele vai entrar se não for o sistema de cotas? Nunca. Porque os cursinhos particulares, as escolas particulares se degladiam e a concorrência é totalmente desleal. Eu não poderia deixar de falar esse desabafo. E só queria falar para o ministro uma coisa muito séria. Os nossos melhores alunos das melhores colégios de 15 anos de idade são piores do que os piores alunos da Tailândia e da Coreia do Sul. Nós não temos nada que comemorar. O que eu queria muito ouvir do Ministério da Educação é quais são as políticas públicas de curto, médio e longo prazo para reverter isso. Para quem sabe um dia eu posso daqui falar que nós vivemos num Brasil igualitário, inclusivo, e que realmente a educação pública seja de qualidade e não esse comportamento como uma população de Alices que não sabe para onde vai e qual o objetivo a ser alcançado. Essa crítica do senador Contarato foi ouvida em silêncio pelo ministro da Educação, Vélez Rodrigues, que é colombiano e aparenta ter dificuldade com o nosso idioma. Ele foi indicado para o cargo por um filho do presidente Bolsonaro. O senador Fabiano Contarato também acionou a justiça pedindo liminar para impedir que professores e diretores sejam obrigados a filmar os alunos declamando o slogan da campanha presidencial e que imagens não sejam utilizadas sem o consentimento dos pais. Contarato, que também é professor e delegado de Polícia Civil, entende que isso fere o Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria Constituição. Na saída da audiência na Comissão de Educação do Senado, o ministro Vélez Rodrigues anunciou que desistiu de exigir que as escolas filmem os alunos cantando o hino por questão de segurança das crianças. Antes de chegar ao Senado, o ministro já havia voltado atrás do pedido para os estudantes decorarem e declamarem o slogan do presidente, por reconhecer que isso seria ilegal. E o governo, que vinha enfrentando dificuldades de dialogar com seus próprios deputados e senadores, escolheu uma comunicadora para sua líder no Congresso, a deputada paulista e jornalista Joyce Hasselmann. Ela deu sua primeira coletiva e afirmou que o Brasil só vai dar certo com a nova Previdência. O que nós temos que entender é que a reforma da Previdência tem uma espinha dorsal. Qual é a espinha dorsal da reforma da Previdência? É a economia que ela tem que gerar, ponto. Foi inclusive que nós conversamos agora, nesse momento, com o ministro Paulo Guedes, Paulo Guedes, o Maia e o Davi, o Columbre. Então, a gente vai conversar com o parlamento, claro que vai conversar, tem que ter a digital do parlamento, terá a digital do parlamento, mas a gente tem uma espinha dorsal, que é a economia na casa do trilhão. Essa economia na casa do trilhão precisa ser mantida, não será uma reforma da Previdência manca. Será uma reforma da Previdência construída com o Parlamento que gere, aliás, reforma não, a nova Previdência será construída com o Parlamento e vai gerar essa economia, por uma questão muito simples. É a partir daí que a gente vai abrir a porteira de uma pauta positiva atrás da outra na questão econômica. Aliás, vem um grande pacote aí de pautas positivas, vocês vão saber aí na hora certa, e o Brasil vai dar certo, mas vai dar certo de uma única maneira, com a aprovação da nova Previdência e essa geração, essa economia gerada com essa nova reforma. Os pontos mais contestados no projeto da reforma dizem respeito ao BPC, o benefício para idosos carentes, e à aposentadoria rural. A nova líder do governo, Joyce Hasselmann, diz que o governo irá negociar com o Congresso. Os pontos mais polêmicos é a aposentadoria rural e o BPC. Isso é uma questão meio que, é quase que um coro, Todo mundo toca nos mesmos assuntos. E o governo está muito sensível para discutir esses pontos também com os partidos e com os líderes. Eu não posso dizer nem que vai mudar, nem que não vai mudar, gente. Nós estamos construindo. Inclusive, essa conversa de hoje foi para isso. Tudo é uma construção. O que a gente não pode perder de vista é o tamanho da economia.
Se vai ter uma coisinha a mais, uma coisinha a menos, se vai trocar uma coisa pela outra, se vai entrar um ponto, se vai sair outro, isso é uma questão quase que semântica no processo. O que a gente precisa é ter essa economia, para que o dinheiro seja aplicado onde tem que ser aplicado e não em rombo da Previdência. Saúde, educação, segurança, é isso que a gente quer. Este foi Brasília Chamando, com exclusividade para a Cultura FM de Castelo, a primeiraça em audiência em todo o sul do estado, sempre às 9h30. Direto de Brasília, José Carlos Gambarini. Até amanhã.